Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui, comecinho de novembro de 2024, e eu estou fazendo aquele teste de período de 7 dias grátis que tem em alguns streamings. Pois bem, estou fazendo da MGM Plus, e aí eu não podia deixar de assistir ou rever, né, na verdade, um clássico que tem lá que eu adoro, que é o Rede de Intrigas, Network, que saiu em 1976. Tem um elencaço, a Faye Dunaway, o Robert Duvall. Nossa, o Robert Duvall já era careca, bem careca, em 1976. O William Holden, o Peter Finch, que é o cara que tem os ataques no meio do palco. Ele é o Messias lá do filme, né? Todo mundo tá hiper bem. É aquele tipo de filme que a cada 3 minutos uma personagem tem um monólogo. Então, assim, o que eles tinham para apresentar de material para Oscar ali, no, né, Oscar bait, né, aquela coisa de isca para Oscar, não estava escrito no gibi. Olha, gente, esse filme pode não ser um filme de ficção científica, mas ele predata o Black Mirrors em 40 anos, assim. Por quê? Porque a gente sabe que Black Mirrors, os espelhos negros, do nome daquela série antológica lá, britânica, é com relação às nossas telinhas de celular, telas de televisão, que são negras e permitem com que a gente se veja nelas, né? Mas tem toda aquela relação que o Charles Brooks trabalha muito bem nos vários temporadas da sua série. Pois bem, aí em Rede de Intrigas é uma sátira muito mordaz. Na verdade, é uma comédia, só que é uma comédia feita com cara séria, né? E aí fica assustador, porque muitas das coisas que eram prenunciadas ali estão assim totalmente implantadas hoje, né? Na verdade, várias coisas que estão ditas ali, esse nosso fascínio pelo crime, por baixaria ao invés de notícia séria, claro, isso é um processo que vem desde de muitos e muitos séculos, né? Mas conforme a globalização foi aumentando, e aí teve internet, TV a cabo, internet, um monte de coisa, esse processo que a gente vê no filme ele tá muito mais acirrado hoje em dia. Só que antes de falar um bocadinho mais sobre esse filme que tem um roteiraço e tem uma direção de atores muito segura e uma direção de forma geral muito segura, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então é assim, tem uma estação de TV pequena que está com problemas de audiência, especialmente na sua área de notícias. Aí acontecem duas coisas, né, paralelas assim. Uma delas é que tem a notícia de que o departamento de notícias vai ser incorporado pelo departamento de entretenimento geral. Ou seja, o filme está falando da transformação das notícias em sensação, das notícias em espetáculo. Então tá falando da espetacularização da vida, né? A suposta seriedade das notícias substituída em um mundo em que tudo pode virar notícia, em que tudo é espetáculo. Imagina nós que vivemos na época das redes sociais e tudo mais. E outra coisa que acontece é assim, um âncora lá do jornal então estava com baixa audiência, ele é demitido, só que aí no ar assim ele faz uma declaração: semana que vem dia tal eu vou me suicidar em frente às câmeras. Gente, a direção desse filme é tão boa que se você perceber direitinho, eles estão em um estúdio de televisão. Os profissionais lá, os técnicos do estúdio, eles estão assim. Quando o âncora fala isso, todo mundo, hã? Ou seja, aquele estúdio naquele momento acaba sendo um microcosmo do que acontece com a audiência geral. Porque o filme ele critica a maneira como as pessoas vão abraçar esse sensacionalismo, mas ele não tira da reta os jornalistas, o pessoal que está ali. Talvez eu comente isso durante, né, essa resenha. Bom, pois bem,
Aí então tem uma mulher lá que é a Faye Dunaway, a Diane Christensen, que ela é descrita no filme como filha, ela é geração televisão. Ela não é filha de cristianismo, não, Christian Sun. Ela é filha da televisão. Portanto, ela percebe a vida só em termos de audiência. E aí ela fala, inclusive, para um cara que vai ser namorado dela lá, eu não sou boa em nada, eu só sou boa no meu trabalho. E mesmo assim esse cara vai ter um caso com ela. Mas se você prestar atenção, esse cara é o tiozão, que é o William Holden, na verdade. É um dos representantes do jornalismo da velha guarda. Ou seja, o filme ele trabalha o tempo inteiro assim. Ele vai fazer uma denúncia social da notícia sendo espetacularizada da televisão, por isso chama Rede de Intrigas, como apenas uma vitrine de escândalos e espetáculos, só que também vai questionar os seus próprios personagens. Tá? Por exemplo, quando esse cara começa a fazer cada vez mais sucesso e essa emissora começa a subir nas audiências, eles vão falar, porque o New York Times fez um editorial sobre a gente. Ou seja, a própria imprensa escrita também começa a falar mais desse negócio aí quando vira baixaria. Então, ele atira, né? Ele roteiro, ele filme, para a indústria da televisão, para a imprensa de forma geral. É claro que você pode alegar o seguinte, né? É Hollywood sentando no seu próprio rabo e dizendo que o mal do mundo vem da TV e vem de outros lugares. Sim, isso também é uma coisa que pode ser dita. Só que dentro do universo do filme, o que o filme está dizendo, e muito bem dito, né? Porque tem um monte de diálogo, tudo muito bem feito, é assim, é esse nos termos do filme, gente. Tem inclusive essas palavras que eu vou dizer estão no filme: capitalismo, comunismo. A verdade tem a parte do grupo comunista que acaba conseguindo um programa na televisão e depois eles começam, a mulher lá começa a discutir, brigar como se fosse qualquer capitalista lá por causa dos níveis. Não, eu só tenho meia hora no programa, eu quero ter muito mais, não sei o quê. No que o filme está dizendo, na verdade, é o seguinte: é, o poder que o capitalismo tem de se alimentar, inclusive da própria crítica contra o capitalismo, né? Então, assim, a network lá, o dinheiro, tem uma hora que uma personagem fala, não existe mais nação, não existe mais pessoas, existe dinheiro, e o dinheiro compra tudo. Então, daí você vai ter essa crítica, né, ou essa constatação de que no mundo atual, 1975, mas imagina se isso não faz sentido agora, 2024, o capitalismo ele é tão poderoso, ele está tão forte, que ele é capaz de ganhar dinheiro usando a própria crítica a ele. Por quê? Porque quando esse jornalista que estava decadente começa a dizer esse monte de absurdo, ele ganha um talk show, ele ganha um programa de televisão. Né? E aí toda noite ele vai falando, não, porque estão comprando tudo, porque a América está sendo invadida, tal. E vão deixando. Por quê? Porque crítica também gera grana, crítica também gera audiência. Só que tem uma hora em que essa crítica ele vai entrar num ponto que aí ele tocou na ferida, aí não poderia. Aí você vai ver o que vai acontecer. Tá? Então, assim, é um filme muito profundo e ele é muito atual, né? Porque toda essa parte de você ter uma indústria e vidas que giram apenas através de eventos de superexposição, que acredita facilmente em falsos messias ou em messias que pregam o apocalipse ou que vão lá para a televisão e ficam falando, gritando como se fossem donos da verdade. Enfim, dá para a gente reconhecer bastante coisa do nosso mundo dentro do Rede de Intrigas. Fazia tempo que eu não via, né? E aí, então, cada vez tempo mesmo, assim, décadas, cada vez que a gente vai ficando mais maduro, mais lido, mais vivido, você vai pegando coisas. Foi nessa vez que eu vi, né? Quando o tiozão lá, o William Holden, começa a ter um caso com a personagem da Faye Dunaway, a Diana,
como eu falei, ela avisa ele, eu não sou boa em relacionamento. E aí depois ele tem lá, né? Você é a geração televisão, você só vive por audiência, tudo na sua vida é um roteiro, não sei o quê. Mas aí você pensa assim, então, tio, você sabia tudo isso, você foi lá e se apaixonou por ela. Na verdade, é o filmes e o roteiro sendo tão ótimos que tá assim, ele tá reproduzindo na micro escala dos relacionamentos das personagens o que ele está falando em grande escala. Isso acontece mais de uma vez. Eu já dei 2 exemplos aqui do relacionamento e da reação que os técnicos lá da TV tiveram quando o cara ameaça suicídio, né? E aí o jeito que eles vão fazer com que esse problema seja resolvido, porque é assim, tudo vira dinheiro, né? Essa é a ideia, tudo vira dinheiro. A crítica vira dinheiro, e aí você, para resolver esse problema, ok, também vai virar notícia, também vai virar dinheiro. Distópico parece, né? Mas bastante atual. E olha um filme feito lá em meados dos anos 70 com, assim, não tem ninguém que esteja ruim no filme. É um filme daqueles que são considerados clássicos, né? A direção do Sidney Lumet, óbvio, então, dele é ótimo mesmo. É por um motivo, tá? Eu acho que, assim, para quem curte Black Mirror e não conhece esse filme, seria uma boa. Não é ficção científica, ele se passa no mesmo tempo em que ele foi produzido, né? Ele foi produzido nos anos 70 e a história dos anos 70 também. Mas, assim, é um tipo de história que você vai reconhecer que foi feita depois em outros filmes, né? Maravilha, amei ter revisto Network, Rede de Intrigas. Tchau.